lá, galera. Então, mais duas questões. Uma primeira, né? Com aquela questão típica do Enem, texto 1, texto 2 e uma imagem. Deixa eu pegar só o início do texto. Então, vamos lá. Questão 3 do Enem 2018 também. Texto 1. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o Sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção da realidade em função da seca. Então, ó, questão muito atual hoje. Novamente estamos vendo essa questão da seca, a crise energética. Texto 2. Dinâmicas atmosféricas no Brasil. Aí agora é um texto mais específico, né? Elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul a leste dos Andes pelos jatos de baixo níveis, frentes frias e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da zona de convergência do Atlântico Sul para um verão normal e para um verão seco de 2014, onde A representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. Então, ó, aqui nós temos duas comparações. Um verão considerado normal e as dinâmicas climáticas normais, e um verão que foi considerado anormal, que teve uma seca, tá? No caso é o verão de 2014. E aí o centro dessa anomalia é o ponto A, tá? Aqui, ó, você tem uma frente fria, tá? O FF é uma frente fria, ok? Seria massas polares. Isso. Porque, ó, massa de ar é bem simples a gente entender, né? A gente viu naquela aula. Massas de ar, às vezes parece algo mais complicado, mas é bem tranquilo. Uma massa de ar polar, ela tá vindo o quê? Do polo, então é uma massa fria. Uma massa de ar é uma massa equatorial continental. Ela tá vindo do Equador. Então ela é quente e continental, tá vindo do continente, é seca. Beleza? Então uma massa de ar que vem do Atlântico, ela é úmida, está trazendo água, chuva. Isso aqui no caso é uma frente fria, provavelmente uma massa polar atlântica, trazendo chuva e frio. Então vamos lá, de acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 no Sudeste teve como causa natural o quê? Letra A constituição de frentes quentes, barrando as chuvas convectivas. O que é a chuva convectiva? É quando você tem uma frente úmida, você encontra geralmente uma montanha, e aí essa frente úmida e quente, quando ela encontra essa barreira geológica, né, do relevo, ela tende a subir, né, junto com o relevo, e quando ela sobe, essa massa que é quente, ela se esfria e acaba o quê? Caindo a chuva, precipitando. Beleza? Letra B. Formação de um anticiclone impedindo a entrada de umidade. C. Presença de nebulosidade na região de Cordilheira. Cordilheira, essa região aqui, ó, tá vendo as montanhas? É a Cordilheira dos Andes. Avanço de massas polares para o continente. Baixa pressão atmosférica no litoral. O que vocês marcaram? Eu fiquei na dúvida da A e da D. Da A e da D. Beleza. Por que não seria a D? Porque são avanços de massas polares. Se tivesse um avanço de massas polares, você teria chuva. Só que nesse caso a gente teve seca. Eu pensei nisso. E é o verão. Beleza? Então a frente fria, ela tá tentando chegar ali, mas ocorre alguma coisa. Constituição, letra A, né, que você ficou em dúvida. A constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas. Você não está falando agora aqui de algum tipo de chuva, né, específico. A gente está falando no âmbito maior aqui, de uma região toda, no caso a região sudeste. Dá uma olhada, galera, que eu falo, é só olhar o gráfico, o mapa, na verdade. Dá uma olhada na letra A. Qual é a direção das setas? Essa direção das setas está fazendo o quê? Uma está subindo, outra está descendo. Uma subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Letra B, formação de um anticiclone. Olha o ciclone aqui. Um anticiclone. E qual seria essa diferença de um ciclone e um anticiclone? É essa forma que roda. Tá? E aí o que ele faz? Ele está formando um anticiclone, impedindo a entrada de umidade. Então está formando um tipo de vento ali que está girando e está fazendo o vento não se renovar.
Então você não entra umidade. Beleza? Então a resposta certa seria a letra B. Porque, ó, tá vindo uma frente fria. Provavelmente tá vindo chuva com ela. Mas quando ela esbarra no anticiclone, ela faz esse movimento aqui, ó. Ela tá indo. Ela esbarra no anticiclone, ó, a setinha voltando. Beleza? Ela não consegue entrar na região sudeste. Beleza? Número 4, também do Enem de 2018. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Bom, primeira coisa aqui que a gente tem que analisar. Os países industriais são aqueles países que tiveram sua industrialização lá atrás. Tá? Então a gente está falando majoritariamente de países da Europa. Ok? Com uma concepção diferente das relações familiares, lugar da fecundidade e uma preocupação de garantir a transmissão integral das vantagens econômicas. Então, por exemplo, eu tenho uma família econômica, eu não vou ficar fazendo um monte de filho para eu me endividar e etc. Bom dia. Beleza? Então, isso acabou limitando o número de nascimento. Então, hoje o que a gente observa na Europa, por exemplo, é um número de nascimentos bem mais baixo do que era antigamente. Por isso que a gente fica chamando a Europa que só tem país, só é um continente que só tem velho, né? Por quê? Porque as pessoas cada vez têm menos filhos. Joga isso aí da Europa lá para o Canadá, aqui na América do Norte. Tá? O que acontece lá no Canadá? Você tem um alto incentivo à migração para lá. Por quê? Você precisa de população economicamente ativa. O que é a população economicamente ativa? É a população que está trabalhando. Se você tem mais idosos do que gente trabalhando, você não consegue fechar a conta. Você não consegue sustentar a aposentadoria de quem está aposentado. Porque quem paga a aposentadoria de quem se aposentou hoje é quem está trabalhando hoje. Então, se você tem menos gente trabalhando do que gente aposentada, você não fecha a conta. Então, você tem um incentivo a pessoas irem para lá. E tem um nome, e aí vou falar depois, senão vou dar spoiler da resposta. Letra A, estabilização da pirâmide etária. Lembra que é a pirâmide etária, né? Base, jovens, corpo, adulto, topo, idoso. De um lado mulheres, de um lado homens. Tá? Normalmente, pirâmides etárias, num formato piramidal mesmo assim, tá? Com a base larga e o topo mais estreito, é a característica de países subdesenvolvidos. Muita gente nascendo e as pessoas não conseguem chegar com tanta frequência à fase idosa da vida. Beleza? Por quê? Condições de vida é pior, saúde é pior e etc. Um país com a pirâmide mais retinha, isso é um país desenvolvido. Tá? B. Conclusão da transição demográfica. C. Contenção da entrada de imigrantes. Então, a entrada de imigrantes está barrando o número de nascimentos? É isso que está relacionado à diminuição do número de nascimentos? Alguma parte do texto fala de imigração? D. Elevação do crescimento vegetativo. Está crescendo a população se as pessoas estão tendo menos filhos? Não. Formação de espaços superpovoados? Também não. Descartamos 3 de cara. A C, a D e a E. Dá para descartar de cara. Sobraria a letra A e a letra B. E a resposta certa é a letra B. Por quê? A conclusão da transição demográfica. O que é a transição demográfica? Há bastante tempo atrás, as pessoas tinham muitos filhos. E ao mesmo tempo que as pessoas tinham muitos filhos, morriam muita gente. Por quê? A medicina não era avançada, então você tinha uma precariedade do serviço. Lá no tempo dos nossos avós, onde nossos avós tinham muitos filhos, certo? Quem tem muito tio, muito primo aí? Eu tenho acho que uns 9 tios e tias, variando de pai e mãe, entre pai e mãe. E hoje eu só tenho uma irmã, então meus filhos vão ter uma tia só. Por parte de... E minha namorada, ela tem uma irmã também, então ela vai ter 2 tias só. Ao contrário, eu tenho 9 tios e tias, entre tios e tias. Por quê? Lá no tempo dos nossos avós, e aí, lembrando, primeiro, muita gente nascia, muita gente morria. Então, batia isso aí. Você não tinha um crescimento. Lá no tempo dos nossos avós, continuou nascendo muita gente. Só que a medicina avançou.
Então, essa taxa de mortalidade diminuiu. E aí nós tivemos o chamado quê? Boom da população. A população cresceu muito nesse período. Por quê? Estava nascendo muita gente e essa quantidade de pessoas que morriam diminuiu. Beleza? Hoje, o que está caminhando? E aí com uma preocupação econômica também. As pessoas cada vez mais estão tendo menos filhos. Hoje uma mulher ter 3 filhos, já é assim, nossa, 3 filhos. Há tempo atrás as mulheres tinham 7, 6. Né? Então, hoje a mulher ter um filho, ou até não ter filho, é normal. Certo? E isso, galera, é característica de países desenvolvidos. Já terem passado por essa transição demográfica. Qual é a expectativa para o mundo? É um crescimento da população, uma estagnação dessa população, depois começar essa população a descer. É o que acontece na Europa. Por quê? Porque a Europa já é um país desenvolvido. É um continente todo desenvolvido. Com países que já passaram pela transição demográfica. Tá? Hoje, a expectativa de vida é lá em cima e a taxa de natalidade está bem baixa. Tá? Por exemplo, quais vão ser os últimos continentes a passar por a transição demográfica? Ásia e África. Tá? O Brasil ele já passou essa transição demográfica, que é essa fase de parar de crescer a população, de estagnar e de começar a descer? Não, mas está passando. Tá? O Brasil está praticamente nessa parte que ela já está estagnada, a população. Beleza? Por quê? O Brasil é um país que é considerado ainda subdesenvolvido, mas também é considerado um país emergente, né? É um subdesenvolvido caminhando para ser um desenvolvido. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida nessas duas questões? Essa aqui é um pouquinho mais complicadinha, mas aí se você analisar o desenho, você já consegue ter uma noção, né? Anticiclone, ó aqui, ó. Frente fria chegando, roda aqui, esbarra no anticiclone, ó, vai embora, causando o quê? Um período seco nessa região. Beleza?